Olá, começa agora mais um Hora da Saúde. O programa é uma produção do Hospital de Amor que leva para você aí na sua casa informação de qualidade sobre saúde. Em cada programa, sempre um tema diferente. Receber o diagnóstico de uma doença nunca é fácil, e quando se trata de algo crônico, os medos e as incertezas parecem ser ainda maiores. Por isso, no programa de hoje, nós vamos falar mais sobre a doença de Parkinson, uma enfermidade que ainda assusta pacientes e familiares, mas que nos últimos anos tem apresentado grandes avanços em tratamentos com impactos positivos na qualidade de vida de quem a possui. Para começar a falar sobre esse assunto, ninguém melhor que ele, né? Meu parceiro de programa, Dr. Marcelo Gobo Júnior. Oi, Dr. Marcelo. Olá, Glaucia, tudo bem? Tudo bem. Sobre Parkinson, nosso assunto de hoje, um assunto interessante que tem muito a ser discutido, né? Bastante, Glaucia. O Parkinson é uma doença neurodegenerativa que possui uma progressão dos sintomas consequentes à perda de neurônios que produzem dopamina, e eles estão localizados numa região profunda do cérebro conhecido como substância negra. E olha só, de acordo com os dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde, estima-se que entre 1 e 2% da população mundial acima dos 65 anos sofra com a doença. No Brasil, o Ministério da Saúde calcula que mais de 200 mil pessoas têm um diagnóstico. Pois é, Glaucia, os especialistas apontam que esses números devem aumentar significativamente nos próximos anos. Isso se deve principalmente ao aumento da expectativa de vida e, consequentemente, o envelhecimento geral da população. Nossa, muita coisa para ser levada em conta, né? Quando fala em envelhecimento geral da população, eu acho que fica mais assustador, particularmente eu acho, porque a nossa população também está envelhecendo, Tende né? a envelhecer e a ter mais anos de vida. Com isso, algumas doenças aumentam sua prevalência, como é o caso da doença de Parkinson. Marcelo, para a gente começar, fala pra gente o que é a doença e como ela se desenvolve. A doença de Parkinson é uma doença causada pela degeneração de neurônios que vão produzir dopamina lá dentro do nosso cérebro. A dopamina vai ser um neurônio muito importante na regulação dos movimentos. E com isso, conforme você vai perdendo essa produção de dopamina por esses neurônios, você vai perdendo o controle do movimento, especialmente o controle mais fino dos movimentos. E é assim que ela se desenvolve. Embora a gente associe muito o Parkinson ao tremor, o tremor não é necessariamente a condição mais importante da doença. Ah, não é o principal? Não, uma coisa que caracteriza a doença de Parkinson é a bradicinesia. O que é isso? É a lentificação dos movimentos. Os movimentos vão ficando mais lentos, mais travados. Isso antes de tremer. Às vezes, em concomitância, né? O tremor é uma condição que não está presente na maioria dos casos. Olha. E existe um diagnóstico diferencial muito grande, que é o tremor essencial, que é uma condição muito mais frequente, enquanto o Parkinson no Brasil, no estudo de Bambuí, em 2006, mostrou uma prevalência de 0,72 a cada 100 pessoas acima de 65 anos no Brasil. Já o tremor essencial ele vai variar de 10% a 13%, então uma prevalência muito maior, quase que o dobro disso. Nossa, curioso mesmo isso, porque quando fala em Parkinson, eu pelo menos acredito que a maioria das pessoas já associa, né? Logo aos tremores. Exatamente. Existe um estudo que mostra um pródromo, ou seja, um período pré-manifestação dessas manifestações motoras de 7 a 8 anos, em que você vai ter sintomas mais relacionados a alterações posturais, a alterações de humor, sintomas que mimetizam depressão, que mimetizam demência, que já são considerados pródromos da doença de Parkinson, né? E também a gente tem um outro fator muito importante, que é a relação do Parkinson com medicamentos. Você tem alguns medicamentos que induzem sintomas de parkinsonismo, tanto que hoje a gente classifica mais como síndromes parkinsonianas. E aí dentro dessas síndromes você pode ter a doença de Parkinson e outras doenças que causam os mesmos sintomas. São bem parecidas. Algumas delas são induzidas por medicamento. Esses medicamentos, eles atuam lá naquela região que produz a dopamina dentro do sistema nervoso, que vai controlar os movimentos, controlar a boa execução deles, né? E com isso você acaba tendo sintomas que são parecidos com a doença de Parkinson. A gente fala que é um parkinsonismo induzido por medicamentos, né? Então isso acontece, por isso a gente muda a classificação. Para quem faz uso de algumas medicações, como por exemplo os antipsicóticos ou alguns anticonvulsivantes, isso é uma coisa importante de ser observada.
justamente porque tem uma relação, às vezes esses sintomas começam a aparecer e a gente não entende de onde vem. Olha só, Marcelo, eu queria que você falasse mais sobre essa relação entre a dopamina e a coordenação motora. É fundamental entender a relação dessas duas partes? Sim, justamente porque a medicação, inclusive, ela vai atuar nessa regulação, né, entre o que a dopamina faz e o controle motor. A gente vai fazer o movimento, quando a gente, por exemplo, vai pegar um copo aqui em cima da mesa ou alguma outra alteração mais fina, esse movimento ele é decomposto. Né? O nosso cérebro ele vai regular isso em pequenos movimentos, como se a gente fizesse algumas pausas durante essa execução para poder fazer essa trajetória mais fina. Dopamina é um neurônio que trabalha, um neurotransmissor que trabalha justamente nessa regulação, que ajuda o cérebro a poder fazer com que esse movimento seja mais fino, mais liso. Né, de modo suave, em que eu vá pegar, por exemplo, o copo e consiga fazer isso de modo liso, né, como se contínuo e sem nenhum intervalo, sem nenhuma dificuldade para eu poder fazer isso de modo mais controlado. Quando a gente vai perdendo isso, que é o que acontece no Parkinson, você vai tendo um movimento mais bruto. Em que você não consegue controlar, você vai tendo pausas bruscas, o movimento fica fragmentado. E isso dá, inclusive, um dos sintomas, um dos sinais clínicos que a gente vai avaliar no exame físico da pessoa que vai ser investigada para a síndrome parkinsoniana, justamente essa decomposição dos movimentos, essa fragmentação, porque ele não consegue fazer o controle exatamente de onde eu tenho que parar. E isso faz diagnóstico diferencial também justamente com o tremor essencial, em que o padrão de tremor é diferente em um caso e no outro. Enquanto em uma você tem um tremor de ação, no outro você tem um tremor de repouso, né? Enquanto em um você não tem bradicinesia, no outro você tem. Enquanto em um você tem alterações de marcha, no outro você vai ter alterações mais estruturais relacionadas à postura, que não vão estar, em que você vai ter essa alteração de equilíbrio, mas sem sintomas vestibulares, por exemplo. Então, justamente são esses sintomas, esses sinais que fazem a gente diferenciar um tipo de tremor de outro, o que leva geralmente o paciente a procurar a ajuda é a rigidez e o tremor. Boa parte do que chega de tremor não é Parkinson, mas aquilo que envolve essa rigidez, às vezes a gente vai progredindo, vai tendo dificuldade para deglutir, que é engolir, né? Vai tendo alterações que são de dificuldade do controle muscular, de modo geral. Então é importante entender que os tremores não são os únicos sintomas. Não, e também não necessariamente são os principais. O que vai caracterizar, o que é mais importante a gente pensar, é a bradicinesia, que é essa lentificação, essa lentidão. Isso dá muitas características que são típicas da doença de Parkinson. Né? Então esses são os principais sintomas. Sim. Marcelo, o Parkinson atinge apenas os idosos? Não, embora seja muito mais comum nas pessoas acima de 65 anos, você tem formas de doença de Parkinson que são mais precoces. Precoces como? Antes dos 65 anos. O que acontece? O Parkinson ele tem uma causa genética. Ser genético não quer dizer que seja hereditário. Aquelas doenças que têm padrão familiar, elas tendem a ter um início mais precoce, serem mais agressivas, mas isso não é uma regra. Essa diferenciação daquilo que é genético, daquilo que é hereditário, é muito importante da gente separar. Então, enquanto no tremor essencial, por exemplo, você tem um padrão familiar muito frequente, na doença de Parkinson isso não acontece. Menos de 1% dos casos vão ter esse padrão familiar. Mas nesses casos que tem padrão familiar, você tem doenças que tendem a iniciar mais precocemente, de modo mais agressivo. Você tem uma associação muito grande de doença de Parkinson com exposição ambiental a alguns agentes nocivos, como metais pesados, por exemplo, que podem induzir essa manifestação da doença. Então, ser genético significa que eu tenho um gene, lá aquilo que controla o meu DNA, que está envolvido com a manifestação da doença. Ser hereditário quer dizer que passa de pai para filho. Então, nem toda doença de Parkinson passa de pai para filho, mas o grande causador da doença de Parkinson envolve essas alterações genéticas que vão ser degenerativas, que vão induzir a morte dos neurônios que produzem essa substância lá dentro do cérebro. Marcelo, então essa doença de Parkinson ela pode causar impactos muito grandes, né, na saúde mental dos pacientes. Eu queria que você falasse isso. Qual o impacto que essa doença exerce na saúde física, na saúde mental dos pacientes e dos familiares?
Hoje eu estava discutindo com uma grande colega e amigas justamente sobre um caso de doença de Parkinson, em que o paciente exercia uma função, uma atividade de ser motorista, fazer frete. E nossa, complicou a vida dele. justamente, ele, por volta ali dos 58 anos de idade, acabou tendo uma limitação muito grande dos movimentos e com isso reduziu a possibilidade do trabalho até que ele precisou se afastar por não conseguir mais executar essa atividade. Nesse caso, particularmente, atingiu muito. Exatamente. Então, o grande ponto em relação a essa doença envolve a limitação e a perda da autonomia, daquilo que é a condição do sujeito que mais coloca o indivíduo na posição de ser produtivo, de ter uma vida rica de propósito, de significado, e que acaba sofrendo uma limitação, um impacto muito grande. Conforme a doença vai progredindo, a gente vai acabando tendo esse impacto de modo muito maior. Uma coisa que é importante da gente observar é que na doença de Parkinson, quanto mais precocemente eu intervenho, farmacologicamente falando, mais eu protejo o paciente dessa degeneração, tem uma resposta muito maior. Quando eu demoro para iniciar o tratamento, a minha resposta farmacológica ela tende a ser reduzida. Então, uma vez que eu já tracei minimamente o ponto para o diagnóstico, começar a tratar, ainda que eu não tenha todos os critérios preenchidos, mas eu tenha afastado que não seja, por exemplo, um caso de tremor essencial, começar com essa prova farmacológica é um ganho, um benefício para o paciente, justamente para a gente poder minimizar esse impacto, minimizar essas intercorrências que acontecem. Quando a gente fala ainda de saúde mental, a gente tem que lembrar que nesse pródromo de doença, nesse período que antecede os sintomas motores, você pode ter alguns casos que vão parecer com alguns transtornos mentais, como depressão, com alguns sintomas psicóticos, justamente por conta desse desequilíbrio, desse desbalanço da dopamina. A dopamina, embora ela esteja ligada a esse controle motor, ela tem outras funções no nosso cérebro e acaba que isso está intimamente ligado, né? Então, quando isso acontece, eu preciso lembrar que esse impacto que vai acontecer na saúde mental não é só em decorrência da perda motora, da perda de significado, da limitação, da necessidade de apoio para poder se vestir, tomar banho, escovar os dentes, pentear o cabelo, de se mobilizar, né, de um ponto a outro, ir ao mercado, ir ao banco de modo autônomo, usar o banheiro, conseguir deglutir, engolir, que são funções que vão sendo perdidas ao longo do tempo se você não intervém. Existem algumas doenças que são muito progressivas, rapidamente progressivas, e que mesmo que você intervenha com a terapia farmacológica, você ainda vai ter um avançar dessa doença. E aí, nesses casos, a gente precisa estar muito junto com a equipe multi, justamente para poder adaptar. Nesse caso, a TO é de fundamental importância, para poder adaptar talheres, adaptar a casa, o banheiro, cama, justamente para que o indivíduo consiga manter a sua função, manter esse padrão de funcionamento, sem ter perdas significativas ou mantendo a sua funcionalidade, a sua autonomia, de modo a não sofrer tanto o impacto que a doença pode causar. Acho que deu para a gente entender um pouco mais sobre a doença, viu, Marcelo? Fico muito feliz, Glaucia. A gente vai ter ajuda para poder entender ainda mais. Isso mesmo, Marcelo. Depois do intervalo, a gente vai receber a neurologista Paula Scarpellini, que vai conversar conosco direto de Guaratinguetá. E você aí de casa, continue com a gente. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com Hora da Saúde.